Foi uma energia, uma intensidade, uma coisa tão grande, a minha consciência expandiu de uma maneira tão absurda, que parecia que eu tinha feito um ritual do ayahuasca, mas sem o ayahuasca, só com a respiração e a música. E muitas pessoas depois no workshop relatando a mesma coisa: "Nossa, parece que eu tomei ayahuasca, mas só foi a respiração". E hoje o tema é sobre breathworks. Afinal, o que é breathworks? E esta live, ela tem o objetivo de te ajudar a compartilhar conhecimentos e experiências que vão te ajudar no processo de aceleração do seu despertar, da expansão da sua consciência. Então, estas lives têm sido cada vez mais focadas para algo que por muito tempo eu evitei, fugi e corri. Embora essa fosse a minha busca, a minha própria jornada, eu fugia disso. Eu tinha medo de falar sobre isso. A verdade era que eu não me sentia preparado o suficiente para falar. Mas lá no fundo, o medo maior era de eu ser julgado e criticado por falar sobre espiritualidade, já que espiritualidade hoje na nossa sociedade ainda aqui no Brasil, principalmente, é encarado como uma coisa que está diretamente relacionada com religião. Embora sabemos muitos de nós que estão nessa busca pela expansão da consciência, pelo caminho do autoconhecimento, pelo despertar, muitos de nós já sabemos que sim, você pode encontrar a espiritualidade dentro da religião, mas não é o único caminho. Não é somente através da religião que você vai encontrar a espiritualidade. Então, por muito tempo eu relutei para falar abertamente sobre esse assunto. No entanto, essa sempre foi a minha busca, uma forma de espiritualidade aterrada, corporificada, reconhecendo que estamos nessa vida, pois somos seres espirituais em um corpo humano e somos seres humanos numa jornada espiritual. Então, observando a realidade dessa maneira e que estamos aqui para expandir, para crescer, para aprender, para evoluir, para ser melhor que ontem, então fica muito fácil você ver o impacto da espiritualidade, independente de crenças, independente de religião, de dogmas, de doutrinas, como uma jornada muito íntima, uma jornada sua, uma jornada onde você busca a verdade que ressoa no seu coração, onde você começa a escolher as crenças que te empoderam e começa a eliminar, se afastar daquelas crenças que te enfraquecem, onde você guarda no seu coração aquilo que você sente como verdade e apenas descarta aquilo que não, sem cair naquela armadilha de ficar preso em dogmas, crenças que não são suas, que te fazem mal, porque você perdeu a sua capacidade de questionar. Então, a espiritualidade aterrada, é entendendo essa vida e esse corpo como é um próprio templo do nosso ser, para a nossa evolução, encarando as pessoas e os desafios que surgem na nossa vida como os nossos verdadeiros mestres. Até mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal, elas também são os nossos mestres. Até mesmo as dificuldades e os obstáculos. Antes que um pastor, um guru, essas dificuldades, esses obstáculos, os algozes que entram na sua vida, os abusadores que entram na sua vida, antes do que qualquer guru,
qualquer pastor, padre, esses são os seus verdadeiros mestres. Os obstáculos, os desafios, as dificuldades, as pessoas que entram na sua vida para de alguma forma te afetar, te ferir, te machucar. Quando você observa que a vida é uma jornada espiritual, que estar respirando é uma jornada espiritual. Quando você observa que encarar os seus desafios, os seus objetivos e os seus obstáculos é uma jornada espiritual. Você percebe que essa vida, esse corpo é o seu verdadeiro templo. A religião é o seu coração, a sua intuição que te guia. Essa deve ser talvez a única religião. Se eu pudesse falar que eu tenho uma religião, eu falaria. Essa religião, para mim, seria o amor. Praticar virtudes e evoluir, libertar-se de vícios e crescer. Desenvolver virtudes até que não hajam mais vícios. E uma das virtudes principais é o amor. Se pudesse haver uma única religião universal, uma religião cósmica, essa religião seria o amor. E hoje eu venho cada vez mais falando, né, sobre breathworks, assumindo esse meu papel de falar sobre a respiração, porque a respiração, uma coisa que talvez você não saiba, ou talvez saiba porque já me ouviu falando, é que a raiz etimológica da palavra respiração vem do latim e era spiritus ou animas spiritus, que era a mesma palavra, a palavra espíritos era a mesma palavra para dar significado à respiração, ao sopro de vida, ao fôlego de vida, à energia vital. Muitas tradições, elas atribuem a mesma palavra que é usada para energia para a respiração também. A energia vital, em muitas tradições, é conhecida como Ki, Chi, Prana, Nishama. E no passado mais ancestral, essas mesmas palavras eram utilizadas também para respiração, sopro de vida, fôlego, energia vital. Então, quando nós olhamos para o nosso passado mais espiritualizado, o nosso passado ancestral, e observamos diversas tradições espalhadas por todos os cantos do globo terrestre, tendo como um ponto principal de partida a respiração, nós observamos que a respiração talvez ela não seja apenas um condutor ou um instrumento do espírito. Talvez a respiração seja a própria manifestação do espírito. Afinal de contas, a respiração é a energia que dá vida à vida. A respiração é a energia que mantém a vida no nosso corpo. E sem ela, não há mais vida. Você pode ficar dias sem comer, dias sem beber água, mas você não consegue ficar minutos sem respirar. Então, isso também dá um outro indicativo para a importância vital da respiração para a vida. E aí entra em diversas tradições ao longo das eras. Breathworks é uma palavra em inglês que, traduzindo literalmente para o português, significa técnicas de respiração. Breathworks são uma série de ferramentas e técnicas de respiração que vem se popularizando no mundo. Cada vez mais popular lá fora, hoje Breathworks é uma palavra-chave pesquisada mundialmente no Google, tal qual o mindfulness. Pois é. Você já deve ter ouvido falar do tal do mindfulness, da atenção plena, da meditação de atenção plena, algo que se popularizou bastante ao longo dos anos de 2017, 2018, 2019. E
Foi a primeira forma de meditação secular científica trazida do Oriente para o Ocidente, porque foi pautada no trabalho do Dr. Jon Kabat-Zinn, que trouxe diversos estudos científicos comprovando os benefícios da meditação para a saúde física, mental e emocional. Inclusive, tem um livro fascinante de um outro estudioso sobre o mundo da meditação, que é o Dr. Richard J. Davidson, junto com Daniel Goleman, que fala sobre a ciência da meditação e é fascinante. Com o trabalho do Jon Kabat-Zinn, o mindfulness foi se popularizando no mundo e hoje é um dos termos mais pesquisados na internet. E o Breathworks é um movimento que ainda não chegou no Brasil, está chegando, e ele já está muito popular lá fora. E você, quando vai pesquisar nas palavras-chave, né, no número de pesquisas por esse termo no Google, essa palavra Breathworks, essa palavra-chave, ela já está quase batendo o mindfulness, de tão popular que ela está se tornando lá fora. Só que isso é um nome para algo que já existe há muito tempo. Assim como o mindfulness é um nome dado para dar uma roupagem um pouco mais moderna, acessível e aceitável para nossa sociedade ocidental e extremamente racional e, digamos, científica. Tanto a palavra mindfulness quanto a palavra breathworks foram palavras criadas para dar uma roupagem nova, mais atual e científica para algo que é tão antigo quanto o homem na Terra. As técnicas de respiração, elas remontam muito antes do Tantra, que tem seus registros há mais de 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, aproximadamente aí mais de 7.000 anos. Disse a lenda, e na verdade não mais a lenda, mas evidências, né, arqueológicas foram encontradas numa região conhecida como Vale do Indo. Essa região chamada Vale do Indo, ela compreende o que é hoje, tá? As fronteiras entre o Azerbaijão, o Afeganistão e a Índia. Uma região hoje de intenso conflito, guerrilha. Uma região praticamente inabitada. Praticamente inabitada. E essa região, né, ela já deu terras para uma das civilizações mais antigas do mundo. Muito antes das civilizações da Mesopotâmia. Remontam à Idade de Ouro das tradições védicas. Muito antes do Antigo Egito, muito antes, né, porque até pouco tempo atrás o Antigo Egito era supostamente a civilização mais antiga. Quando eu falo há pouco tempo atrás, é coisa de 50, 60 anos atrás. Até 50, 60 anos atrás, o Antigo Egito era a civilização mais antiga do mundo. Mais ou menos há uns 20 anos atrás, descobriu-se que havia uma civilização na Mesopotâmia muito mais antiga do que o Antigo Egito. E mais ou menos há uns 5, 6 anos, descobriu-se um sítio arqueológico nessa região que é muito difícil de haver, né, os estudos, justamente porque é uma região de muito conflito, intenso conflito bélico, né, guerrilha, entre esses 3 países, Afeganistão, Azerbaijão e a Índia, mas descobriram resquícios arqueológicos que remontam a mais de 10.000 anos antes de Cristo. Ou seja, uma civilização muito mais antiga que a própria civilização da Mesopotâmia. E esses achados arqueológicos confirmaram os mitos e as lendas sobre uma antiga civilização que ocorreu na dita Era de Ouro das tradições védicas, dos Vedas, nessa região chamada Vale do Indo, onde havia uma densa população, com mais de 1 milhão de habitantes,
onde as pessoas se dedicavam ao desenvolvimento da sociedade e ao desenvolvimento espiritual. Esses eram os verdadeiros indicadores daquela sociedade, não era o desenvolvimento econômico e nem o crescimento das fronteiras. O maior indicador de crescimento e de sucesso nessa sociedade ancestralíssima era o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento pessoal e da sociedade como um todo. E essa foi uma região onde eles recorriam a substâncias enteógenas que supostamente davam acesso a estados elevados de consciência. Eles chamavam essas substâncias de soma. E o que os arqueólogos descobriram é que esse soma, eles encontraram potes onde estavam dispostos dentro de templos muito antigos, e esses templos foram escavados no meio de um vale, né, no meio, na verdade, de uma colina. Essa cidade ela foi encontrada debaixo de uma colina, para vocês terem noção. A coisa de 5, 6, 7, 8 anos atrás, eu não tenho exatamente o número de quantos anos essa civilização foi encontrada. Havia uma colina nessa região, né, que hoje é a fronteira entre Azerbaijão, Afeganistão e Índia. E era uma colina normal, assim, ninguém dava nada por ela. E aí, não se sabe como, mas descobriu-se, né, resquícios de construção. E aí começaram a escavar, e foram descobrindo uma cidade inteira debaixo dessa colina, uma cidade inteira. Começa a fazer os testes de carbono e para datação, né, desses escombros, né, dessas ruínas, e para o desespero, né, o desespero e o espanto dos arqueólogos, que fizeram vários testes, inclusive para confirmar se realmente tinha, né, sido preciso essa datação, e eles descobriram que aquela civilização muito bem estruturada, com ruas bem desenhadas, com construções bem definidas, bem divididas, com saneamento básico, com conforto, como uma cidade grande qualquer. Para o escândalo e a surpresa deles, essa civilização tinha mais de 10 mil anos. E aquilo foi para a comunidade arqueológica, para a comunidade antropológica, um soco na boca do estômago, porque até então a primeira civilização conhecida tinha sido a civilização da Mesopotâmia. E a civilização da Mesopotâmia ocorreu algo em torno de 5.000, 6.000 anos antes de Cristo. E nesse caso, eles haviam acabado de descobrir uma civilização com mais de 10 mil anos. E aí isso mexeu com a estrutura da comunidade científica, arqueológica, e os livros de história tiveram que ser reescritos. E o curioso disso tudo é que, conforme as explorações nesse lugar foram avançando, eles encontraram templos enterrados, e nesses templos haviam potes. E aí eles encontraram resíduos de substâncias dentro desses potes. E essas substâncias foram analisadas em laboratório. E a partir daí descobriu-se que essas substâncias elas carregavam alguma espécie de psicoativo alucinógeno. E daí começou também a encontrar alguns registros arqueológicos, e isso veio confirmar alguns mitos que fala sobre a lenda de Soma. Até então, isso era uma lenda, era um mito que era transmitida pela cultura hinduísta, que falava que numa determinada era da humanidade havia uma região muito próspera. E essa região era tão próspera que os seus indivíduos dedicavam o seu tempo à sua evolução espiritual, ao seu desenvolvimento pessoal. O maior indicador de evolução dessa sociedade não era o indicador econômico, e nem o indicador de expansão das suas fronteiras, mas sim o indicador de desenvolvimento
desenvolvimento como indivíduos e desenvolvimento como social, como civilização. E a lenda de Soma fala que esse povo utilizava uma substância, um psicoativo, um alucinógeno, um enteógeno, uma substância psicodélica para acessar os deuses, para ter insights, inspirações, acessar a fonte divina, para ter insights que faziam com que aquela civilização evoluísse cada vez mais. E aquela substância, o soma, era utilizado para todos para fins de desenvolvimento, para autoconhecimento, para expansão da consciência, o que permitiu com que a sociedade recebesse downloads de informação, inspirações divinas de outros planos e dimensões, que acelerou muito o processo de evolução daquela sociedade. No entanto, em algum momento na história, esse recurso soma acabou. E as pessoas tiveram que encontrar uma forma de desenvolver e acessar esses estados elevados de consciência usando o próprio corpo. E foi aí que começou a ser desenvolvidas as técnicas de respiração, os breathworks. Essas técnicas de respiração, os breathworks, né, foram desenvolvidos e muito do que nós conhecemos como yoga, pranayama, tantra, meditação, surgiu lá nessa época, nessa civilização, e conforme as pessoas foram, devido à explosão demográfica, elas foram expandindo e indo para outras regiões, essas tradições foram dando origem ao que nós conhecemos como as tradições xamânicas, que também possuem as tradições xamânicas antiguíssimas, anteriores ao yoga, anteriores às sabedorias do Tantra, deram origem a diversas outras ferramentas de expansão da consciência. E em algumas regiões, ainda havia esse recurso dos enteógenos, como vocês conhecem, né, a raiz, né, que faz o chá do ayahuasca, o santo daime, o cogumelo mágico, e todas essas substâncias que nos permitem ter estados elevados de consciência. E o soma foi se desenvolvendo como a respiração, como um elemento, como breathworks, como técnicas de respiração. Então, o que nós estamos falando hoje de breathworks, na verdade, são essas técnicas ancestrais que foram resgatadas. Hoje esse termo breathworks tem cada vez mais se popularizado no mainstream. Todo mundo hoje fala de breathworks. Anthony Robbins, Oprah Winfrey, grandes nomes da indústria cinematográfica, da indústria musical, e você vai percebendo que está havendo uma popularização e surgindo várias técnicas com nomes chiques e diferentes, mas no final a origem de tudo isso é uma só. E as técnicas mais antigas, mais ancestrais, estão sendo reexploradas, redescobertas e atingindo a todos. E o Breathworks é uma ferramenta que promove e acelera o processo de despertar a expansão da consciência, porque ele potencializa e acelera o processo da meditação. Enquanto que numa meditação de atenção plena, normal, você precisa de 1 hora meditando para ter estados alterados e elevados de consciência e acessar ondas gama, por exemplo, ondas teta, no Breathworks, com 20 minutos, 30 minutos, você alcança esses estados. Quando você combina essas técnicas com sons e com frequências específicas, você consegue promover os mesmos estados de samadhi, de nirvana, como chamam, né? Esses estados de iluminação, de despertar que os yogis, que os monges buscam por anos a fio de prática de meditação, com as frequências, com as músicas, com a tecnologia sonora que nós temos hoje, mais as técnicas de respiração. Um iniciante, uma pessoa com 21 dias de prática consegue acessar esses mesmos estados de consciência elevado e conseguem ter acesso a inspirações, a experiências visionárias e tudo isso de maneira endógena, ou seja, usando o seu corpo como instrumento da geração da DMT, que é a dimetiltriptamina,
que é um psicoativo alucinógeno encontrado no chá do ayahuasca, nas tradições do daime, nas tradições do LSD, né, o LSD foi uma droga sintética criada a partir das substâncias utilizadas em rituais xamânicos e foi utilizada por muito tempo o LSD como uma ferramenta terapêutica, utilizada por psiquiatras. No entanto, por questões políticas, foi marginalizada, foi criminalizado esse tipo de abordagem e aí foi proibido esse tipo de trabalho. E hoje as tradições xamânicas ainda fazem uso de substâncias similares, como o Psilocybin cubensis, que é o cogumelo mágico, tem o rapé, tem o ayahuasca, tem o daime, que são substâncias alucinógenas, são enteógenas, ou seja, você pega a medicina da natureza, pega essas substâncias externas, faz o uso delas e você tem esses estados elevados de consciência. Mas também existe a respiração, que promove a liberação dessa mesma substância, que é a DMT, a dimetiltriptamina, que combinado com as músicas certas, expande e acelera muito o processo de despertar da sua consciência. E isso é muito curioso você observar diversas tradições espalhadas pelo mundo todo. Os gregos falavam do néctar ou manjar dos deuses, que supostamente era uma substância utilizada pelos oráculos para ter premonições, para profetizar, para ter divinações, para ter inspirações, insights e intuições. Culturas indígenas, xamânicas, tribais espalhadas pelo mundo todo, usando substâncias diferentes, mas que levam para o mesmo destino. Esse destino de acessar esses estados elevados de consciência e obter inspiração, informação e sabedoria diretamente da fonte. Então, o Breathworks ele entrou na minha vida de uma maneira inesperada. Eu já era professor de meditação, eu já estava há muito tempo dando aulas e promovendo cursos de mindfulness. E eu comecei, como eu estou sempre antenado nas tendências e no que está rolando lá fora, tenho muitos amigos, e a maioria das formações que eu faço são lá no exterior, eu fui percebendo essa crescente dessa palavra breathworks. Isso há 2 anos atrás. Breathworks para cá, breathworks para lá, todo mundo falando de breathworks. E eu falei, uau, eu uso algumas coisas envolvendo a respiração na meditação, mas será que tem mais que isso? E aí fui eu lá pesquisar. Eu me lembro que a oportunidade surgiu de uma maneira inesperada. Foi, assim, posso dizer como um milagre. Eu já estava nessa jornada de expansão da consciência, de despertar. No próprio processo de meditação, eu já conseguia ver e sentir e acessar informações, mas eram meditações longuíssimas que eu tinha que ficar 1, 2 horas meditando, sentado em silêncio direto, até conseguir romper o pensamento cristalizado e acessar esses estados mais elevados de consciência. Mas era coisa de 1 hora e meia, 2 horas meditando para conseguir. E eu adoro fazer meditações longas, mas isso não é nada prático numa rotina agitada e corrida, né? Nós, como empreendedores, temos, assim, muitos compromissos, né? Então não era nada prático. E aí eu fui convocado para dar treinamento, numa empresa, que fica em Jacarta, na Indonésia. Uma empresa farmacêutica, né, que eu também dou treinamentos de liderança dentro do mundo corporativo já há algum tempo, e já há algum tempo eu vinha treinando executivos, diretores, presidentes de empresa nas ferramentas de liderança, utilizando a meditação como uma dessas ferramentas. E eu fui convocado para dar um treinamento numa empresa, né, farmacêutica localizada em Jacarta, na Indonésia, num dos sites dessa empresa, que ela é muito grande, é uma empresa, você já deve ter ouvido falar, Novartis, né? É uma empresa farmacêutica mundialmente famosa. E eu fui dar um treinamento num site, numa fábrica deles lá em Jacarta, na Indonésia. Eu falei, pô, tô indo para a Indonésia e Bali é aqui do lado, né?
Bali é aqui do lado de Jacarta. Pega um avião, 2 horas de voo, chega em Bali. Eu falei: "Eu vou para Bali". E aí, Bali é um local, assim, muito místico, né, muito esotérico, existem, pessoas do mundo todo, professores de yoga, e eu comecei a pesquisar e vi vários retiros e workshops de breathworks lá. Eu falei: "Caramba, que interessante, vou me inscrever num retiro desse". E me inscrevi num retiro desse e tive a experiência mais louca da minha vida somente com a respiração. Foi uma energia, uma intensidade, uma coisa tão grande, a minha consciência expandiu de uma maneira tão absurda, que parecia que eu tinha feito um ritual do ayahuasca, mas sem o ayahuasca, só com a respiração e a música. E muitas pessoas depois no workshop relatando a mesma coisa: "Nossa, parece que eu tomei ayahuasca, mas só foi a respiração". E daí, eu fui aprendendo essas técnicas, eu falei: "Não, eu tenho que me especializar, eu tenho que fazer uma formação nisso, eu tenho que realmente me tornar um professor, um instrutor nisso, um mestre nisso". Foi aí que eu fiz o nível 1, né, como instrutor do Soma, e depois o nível 2 como terapeuta do Soma. O nível 1 eu fiz lá em Bali mesmo, e o nível 2 eu fui para Tailândia e fiz a formação lá. E o Breathworks está se popularizando no mundo, existem várias técnicas, né, o Soma Awakening é uma delas, mas existe o Wim Hof Method, vocês já devem ter ouvido falar, existe o Holotropic Breath, ou respiração holotrópica, vocês já devem ter ouvido falar, existe, renascimento ou rebirthing, né, vocês já devem ter ouvido falar. Existe a respiração transformacional, que também vocês já devem ter ouvido falar. Existem várias técnicas de respiração e está se popularizando cada vez mais, mas no final, todas elas, são muito parecidas, são similares com alguns elementos, com alguns diferenciais. Eu depois disso fui fazendo várias formações, inclusive dentro do Wim Hof Method, respiração holotrópica, renascimento, respiração transformacional, fiz formação em todas essas metodologias e percebi o Soma como uma ferramenta mais completa. Por isso que hoje cada vez mais eu venho me estabelecendo e divulgando o Soma, porque além de ter todas essas técnicas, de todas essas ditas técnicas de respiração, de breathworks, nós ainda usamos a música e os sons tripinaurais, que é uma coisa que eu amo. Vocês podem ver, tem vários instrumentos pendurados aqui na parede, aqui atrás de mim, porque a música é o ar que eu respiro, assim como o próprio ar, né? E as técnicas de respiração. E existe a maneira certa de você fazer essas práticas de respiração e existe a maneira errada, né? Existem muitas técnicas, gente. As técnicas envolvem desde o ritmo da respiração até processos de retenção do ar para fora ou dentro do pulmão, contração de áreas específicas do corpo, eh, retenção, momentos de expansão ou hiperventilação. Existem vários protocolos e sequências específicas. Existem técnicas que fortalecem seu sistema imunológico, existem técnicas que reduzem, assim, de imediato os níveis de ansiedade e de estresse. Existem técnicas que estimulam o trabalho do seu sistema digestivo. Existem técnicas que aumentam sua temperatura corporal, como as técnicas usadas no Wim Hof Method. E é por essas técnicas que o Wim Hof, né, o Iceman, o homem de gelo, ele conseguiu bater o recorde mundial de exposição direto ao gelo, né? É um dos métodos que o Wim Hof fala, é essas técnicas para aumentar a temperatura corporal e daí você fazer a exposição à água gelada, ao gelo, né? E daí existem técnicas que também melhoram o seu sono, tem técnicas que permitem com que você tenha estados elevados de consciência e acesse informações e, enfim, obter insights. Existem técnicas que permitem com que você desenvolva uma coerência cardíaca e cerebral maior, conseguindo ter mais acesso à sua intuição, à voz do seu coração. Existem técnicas diversas para diversos elementos e que dão resultados assim, ó, muito rápido, porque a gente usa o espíritus, a respiração como esse instrumento. E como essas técnicas ela envolvem protocolos, se você não conhecer, né,
você não conhecer as técnicas e não ter a orientação de um profissional, existem técnicas que ao passo que aumentam a tua temperatura corporal, ela está aumentando a tua temperatura corporal, porque você está junto com essa técnica aumentando a sua pressão arterial e a sua frequência cardíaca. Então uma pessoa que é cardíaca, ela não pode fazer uma técnica dessa. Existem técnicas que relaxam, que faz você reduzir os níveis de dores crônicas, cefaleias, dores de cabeça, nível de estresse, que você relaxa pra caramba. Mas se você é uma pessoa que tem pressão baixa, né, pode te prejudicar, porque diminui muito a pressão arterial e a frequência cardíaca. Existem técnicas que elas utilizam elementos do nosso corpo para potencializar uma coisa, mas ela gera um efeito contrário em outra área. Então você precisa primeiro conhecer sobre si mesmo, sobre o seu corpo, e ter a orientação e o treinamento, né, por um profissional qualificado.